Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião aqui no sábado, onde a gente está meditando no livro Um Só Corpo na Prática. Hoje o tema que a gente vai dar continuidade é Estiverem Reunidos. Aí o irmão George vai estar fazendo a leitura e a gente vai estar dando uma olhada nos versículos, né, de acordo com apresentando aí no livro. Pode ficar à vontade, George. Ok. Estiverem reunidos. O Senhor continuou dizendo: estiverem reunidos. Repare que ele não diz se reunirem ou estão juntos, como aparece em algumas traduções modernas. A razão disto é que o terreno divino de reunião não é uma associação voluntária de crentes. É verdade que deve existir um exercício e uma iniciativa pessoal da parte daqueles que estão congregados para comparecerem onde Cristo está no meio, mas o tempo passivo do verbo estiverem reunidos assinala o fato de que existe um poder reunidor externo às próprias pessoas, o qual foi responsável por reuni-las sobre aquele terreno. O divino reunidor é o Espírito Santo, isto é, mostrado em Lucas 22, do versículo 7 ao 20. E diz assim: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto dessa vide, do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vou reler aqui. O divino reunidor é o Espírito Santo. Isto é mostrado em Lucas 22, de 7 a 20, que é o que acabamos de ler, onde o Espírito de Deus é visto na figura de um homem
levando um cântaro de água, guiando os discípulos até o lugar escolhido pelo Senhor, onde eles estariam com ele para a ceia. Na Escritura, a palavra água costuma se referir à palavra de Deus. Efésios 5, 26. Diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aprendemos disso que o Espírito de Deus utiliza os princípios da palavra para assim guiar os crentes para o lugar escolhido pelo Senhor. O nome do, hom- o nome do homem não é mencionado, o que nos faz entender que o objetivo do Espírito de Deus não é o de chamar atenção para si. João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O fato de que o Espírito de Deus não é mencionado diretamente em Mateus 18, 20, embora sua obra seja, certamente está de acordo com isso. Ele não assume um lugar de proeminência no cristianismo, mas trabalha nos bastidores, guiando as almas exercitadas a esse terreno estabelecido em princípios bíblicos, onde Cristo está no meio daqueles assim congregados. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ao longo dos anos, a verdade da obra do Espírito, representada pelas palavras estiverem reunidos, também tem sido veementemente contestada. Alguns tentam alegar que são apenas irmãos de anos mais recentes que ensinam que estiverem reunidos se refere à obra do Espírito Santo. Com isso, querem dizer que se trata de uma invenção moderna dos irmãos. Eles até tentaram ir ao grego para provar que isso não era assim. Ocorre que a palavra grega aqui é sunago e tem o sentido de colocar juntos. Isto mostra claramente que existe um poder exterior àqueles que estão assim reunidos, que os colocou juntos naquele terreno. A quem mais o Senhor confiaria a missão de reunir o seu povo ao seu nome, além do Espírito? Os homens mais bem intencionados têm procurado reunir o povo do Senhor e só causaram confusão. Eles desviaram os santos para seitas e grupos denominacionais, aconselhando-os
a irem à igreja de sua própria escolha. O resultado foi que os santos de Deus acabaram espalhados em cerca de 1.500 diferentes divisões. Com certeza, essa não foi uma obra do Espírito Santo. Agora, se acharmos que todos os cristãos que se reúnem para adoração e ministério da palavra estão reunidos ao nome do Senhor pelo Espírito, no sentido coletivo de Mateus 18:20, então estamos dizendo que o Espírito de Deus é o culpado pela desonra que as divisões na igreja trouxeram a Cristo. Ele se foi e os levou a se reunirem em divisão uns dos outros. Se existe mais de um terreno de reunião para cristãos estarem reunidos ao qual o Espírito de Deus leva aos santos, então ele seria autor de divisão. Todavia, nenhum cristão sóbrio culparia o Espírito de Deus pela triste e dividida condição em que se encontra o testemunho da igreja. Não, o Espírito de Deus só poderia guiá-los a um lugar, uma única comunhão dos santos, um único terreno de reunião. Tem uma nota que o irmão coloca lá no meio do texto, né? Aí eu vou ler. Tal hipótese não é verdade. Tal hipótese não é verdade. Os escritos de C.H. Mackintosh, F.G. Peterson, J.A. Tesch e outros, e evidentemente os de muitos do século XX, ensinam enfaticamente que a expressão estiverem reunidos realmente se refere à obra do divino reunido, o Espírito Santo. Se algum irmão em comunhão quiser fazer algum comentário sobre o trecho aí lido, fique à vontade. Senão a gente, não tendo nenhum comentário, a gente dá prosseguimento. Então vamos continuar. Próximo tema, juntos. Então o Senhor disse, juntos, na versão de Nelson Davis. Como dissemos anteriormente, o Senhor não queria que seu povo fosse apenas reunido para onde ele estava no meio, mas para que fossem colocados juntos. Ele coloca uma nota aqui, né? É bom a gente ler logo?
Nota do texto. A versão em inglês de John Nelson Darby, de Mateus 18:20, For ready two or three. Vou ler, né? Vou ler a tradução aqui. Traduzindo ao português, é: pois onde dois ou três são colocados juntos para meu nome, aí estou eu no meio deles. Isto nos remete à comunhão universal, abrangendo o mundo todo, dos santos. Todos aqueles que o Espírito de Deus venha a reunir ao nome do Senhor, onde quer que estejam, devem estar juntos. Como já foi mostrado no capítulo 1, isto não significa que eles devem estar todos reunidos junto em um mesmo ponto geográfico, como era o caso de Jerusalém no judaísmo, mas que devem agir juntos nas diferentes localidades onde o Espírito os colocou, de modo a darem uma expressão universal ao fato de que eles são um. Isto aponta para a verdade do um só corpo na prática e demonstra que o desejo do Senhor para a Assembleia, desde o seu princípio, era que existisse apenas uma comunhão universal dos santos. Esta grande verdade do um só corpo na prática tem sido também atacada. Aqueles que acreditam na autonomia das assembleias, irmãos abertos, nos dirão que se tentarmos praticar a verdade do um só corpo, precisaremos necessariamente caminhar em comunhão com cada membro do corpo, independente de seus erros, moral, doutrinário ou eclesiástico. O que, por sua vez, significaria que teríamos de comprometer a santidade. Aqueles que pensam assim, evidentemente não entendem o modo de Deus agir em um testemunho remanescente. Quando a profissão pública do cristianismo está arruinada, caminhar em uma comunhão com toda a corrupção existente na casa não é o que significa guardar a unidade do Espírito. O Espírito de Deus é uma pessoa divina e guarda a unidade que ele formou envolve estar em comunhão com essa divina pessoa. Andar em comunhão com o Espírito significa andar em santidade e verdade, pois ele é chamado de Espírito de santidade e Espírito de verdade. Em Romanos 1, 4, João 14:17, o capítulo 15 de João, versículo 26, o capítulo 16, versículo 13 de João também. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas quando vier
o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Isto necessariamente significa que devemos andar em separação de tudo o que for inconsistente com sua santa pessoa, conforme já vimos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 22. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Essas mesmas pessoas nos dirão que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse demonstram que cada assembleia deve funcionar de forma autônoma, pois o Senhor se dirigiu a cada assembleia individualmente, considerando cada uma delas individualmente responsável. Embora isto seja verdade, é preciso lembrar que cada carta termina com o Senhor dizendo: o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Pois, apesar de cada carta ser endereçada a cada assembleia local individualmente, elas levam em consideração todas as assembleias. Cada assembleia é, primeiramente, responsável pelo que ocorre em seu meio, mas a responsabilidade não termina aí. A verdade completa acerca deste assunto é que a responsabilidade não acaba na Assembleia local. Existe uma responsabilidade coletiva ou corporativa. Quando as coisas não são tratadas em uma Assembleia local, as outras assembleias têm a responsabilidade de tratar com aquela Assembleia. Este princípio você encontra tipificado no capítulo 13 de Deuteronômio, quando não havia pecado em uma determinada cidade de Israel. Quando, perdão, irmãos, quando havia, né, esse capítulo de Deuteronômio fala, quando havia pecado em uma determinada cidade de Israel. As outras tinham a responsabilidade de tratar com aquela cidade, por ela ter deixado o pecado seguir seu curso sem ser julgado. Isto não significa que irmãos de fora devem se envolver nas questões de outra assembleia, mas se uma assembleia não julga o mal existente em seu meio, após terem sido feitas várias e pacientes objeções pelos irmãos como um todo, uma outra assembleia, geralmente aquela que estiver circunstancialmente
mais próxima, Deuteronômio 21, pode ser obrigada a se pronunciar e representando o corpo como um todo, repudiar a assembleia que está em pecado como se fosse uma casa contaminada pela lepra. Levítico 14. Trata-se de uma decisão tomada em nome do Senhor e, portanto, a qual todas as assembleias que estão no terreno bíblico da igreja deverão se submeter. Próximo tema. Ao meu nome. Finalmente, o Senhor disse: ao meu nome. A versão de Nelson Darby. Não é em meu nome, como aparece em todas as traduções em português, mas ao meu nome ou para o meu nome. Isto implica que existe aí uma submissão envolvida, uma submissão a esse nome. O nome do Senhor representa sua autoridade. Portanto, a ideia é de estarem reunidos nesse terreno de submissão à sua autoridade. E onde a sua autoridade, e onde a sua autoridade é revelada? A resposta é, sem sombra de dúvida, na palavra de Deus. Portanto, aqueles que estão assim reunidos devem guardar toda a verdade de Deus, se sujeitarem a ela e procurarem praticá-la. Existem hoje muitos grupos cristãos que praticam apenas parte da verdade. Por exemplo, um grupo pode guardar as coisas relacionadas à verdade da pessoa de Cristo, mas não se importa com as exortações que têm a ver com a autoridade de Cristo como cabeça da igreja. Outros podem ter um grande cuidado em guardar sua deidade e outros aspectos, porém desprezarem as passagens das Escrituras que falam das irmãs cobrindo a cabeça ou abstendo-se de ministrar publicamente na Assembleia, esquecendo-se de que essas coisas são mandamentos do Senhor, como está em 1 Coríntios 14:37. E diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Além disso, o Senhor enfatizou: meu nome.
Ele não quis dizer algum nome denominacional criado por homens. A igreja, em seus primórdios, estava reunida apenas ao nome do Senhor Jesus, quando se juntava para a adoração e o ministério da palavra. Eles não adotavam qualquer outro nome. Todavia, a igreja hoje se dividiu em centenas de grupos distintos uns dos outros, dando a cada uma dessas divisões um nome sectário. Será que era isso que o Senhor planejava para a sua igreja? É claro que não. Deus tem tamanho apreço por seu filho que deu ao seu nome o mais alto valor. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2, de 9 a 10 e Efésios 1, 21. O que será que Deus pensa quando olha para a profissão cristã e vê os cristãos se reunindo para a adoração e o ministério da palavra, levando todos os tipos de nomes denominacionais? Enquanto ele dá ao nome de Jesus o valor mais elevado, os homens dizem que não importa muito que nome você leva. Onde, na Escritura, nos é dito para separar a igreja em departamentos sectários e denominá-los presbiteriana, batista, cristã reformada, aliança cristã e etc. Será que achamos que o povo do Senhor irá se identificar por esses nomes no céu? Não, todo e qualquer nome cairá. Se o nome de Cristo é o nome supremo no céu, assim deveria ser também na terra. O Senhor ensinou seus discípulos a orarem assim, quando disse: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Frequentemente, ouvimos alguém dizer que aqueles que estão no verdadeiro terreno da Assembleia estão reunidos ao Senhor Jesus. Certamente, sabemos que sabemos o que a pessoa quis dizer, mas não é exatamente o que este versículo diz. Ele diz que estamos reunidos ao seu nome. Tem uma nota do texto. Não estamos congregados a ele, mas ao seu nome. H. Smith, ele cita algo aqui em inglês. Os cristãos ainda aguardam ser reunidos a ele, e isso acontecerá na sua vinda. O arrebatamento, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Hoje, por falta de entendimento, vontade própria e outras falhas, existem relativamente poucos reunidos, mas aquele momento todos os cristãos estarão reunidos. Será um final triunfante
para a jornada da igreja neste mundo. A igreja encerrará sua história neste mundo na mesma condição de quando começou, todos concordame- todos concordemente no mesmo lugar. Atos 2, versículo 1. Só que então não será em um andar elevado em Jerusalém, será nos ares. A verdade de estar reunidos ao seu nome é algo que também tem sofrido ataques, mas talvez de uma maneira ligeiramente diferente por meio da imitação. Existem muitos grupos que professam estar reunidos ao nome do Senhor. Eles costumam, eles costumam colocar um cartaz em frente, eles costumam colocar um cartaz em frente ao seu local de reuniões, citando Mateus 18:20. Todavia, a mera declaração pública de estarmos reunidos ao nome do Senhor não significa necessariamente que é assim. Gordon Hayward costumava usar o exemplo de um charlatão que abre um consultório médico e coloca na porta uma placa dizendo que ele é médico e cirurgião. Todavia, quando você entra no consultório, descobre que ele não tem quaisquer diplomas para provar que esteve em uma faculdade de medicina. Ao perguntar à sua assistente em que escola ele se formou, ela informa que ele não é diplomado, mas que isso não é realmente importante porque basta ter a placa na porta. Do mesmo modo, no caso dos cristãos reunidos, a prova de estarem verdadeiramente reunidos ao nome do Senhor não está naquilo que eles dizem ser, mas em estar submisso à autoridade do nome do Senhor que eles professam. A questão é: estão reunidos sobre os princípios de reunião que temos comentado? Próximo tema. Aí estou eu no meio deles. Apenas quando as condições que vimos nos parágrafos anteriores fossem atendidas, é que um grupo de cristãos poderia estar divinamente reunido e assim contar com a promessa da presença do Senhor em seu meio. Como já declaramos, a sua presença entendida
neste sentido coletivo, é o que sanciona a existência daquele grupo que ele reuniu pelo Espírito. Não seria este o caso de todos os grupos cristãos que os homens formaram, pois se o Senhor concedesse sua presença a todos esses grupos, neste mesmo sentido, em uma época de divisões, ele estaria sancionando a divisão no testemunho público da igreja. Alguns acham que o que constitui uma assembleia biblicamente reunida, em conformidade com Mateus 18:20, é simplesmente o fato de cristãos se reunirem em uma condição moral adequada. A ideia deles é que, se os santos em um determinado lugar estivessem seguindo alegremente juntos, em uma boa condição moral, então o Senhor teria o prazer de se colocar no meio deles, cumprindo assim Mateus 18:20. Embora não concordemos de modo algum com a condição moral ruim em uma assembleia, o fato de encontrarmos santos que seguem alegremente juntos não é o que qualifica uma assembleia como sendo reunida em conformidade com Mateus 18:20, e podendo assim contar com a presença do Senhor em seu meio. Se fosse assim, o inverso também seria verdadeiro. Tão logo as condições morais de uma assembleia se deteriorassem, ela perderia a presença do Senhor em seu meio e já não estaria mais biblicamente reunida no terreno divino. Fazer da condição moral aquilo que qualifica uma assembleia para ter o Senhor em seu meio é perder completamente de vista o significado de Mateus 18, de 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Oi, irmãos. Como esses capítulos anteriores que a gente estava lendo fala sobre o princípio, né, de separação do lugar de reunião, aqui aparentemente parece que vai entrar em mais um novo assunto, né? Dois aspectos da Assembleia. A gente dá continuidade ou segue para a próxima reunião? O que os irmãos acham? Creio que a gente poderia parar por aqui, né? Tudo bem. Vou salvar aqui o outro capítulo.
Vou tirar a gravação.